Tem pessoas que passam anos simplesmente achando que são diferentes, estranhos, esquisitos, quando na verdade tem um padrão muito claro atrás disso, só que muitas vezes passa despercebido. Muitas pessoas sentem um sentimento de inadequação e passam a vida inteira se sentindo não pertencentes aos lugares aonde convivem com as outras pessoas. Muito porque, normalmente, essas pessoas tiveram um caminho de adaptação social que muitas vezes é esquecido também. Normalmente essas pessoas elas acabam por aprender como as pessoas esperam que elas funcionem. Depende, né? Essas pessoas que se acham esquisitas acabam observando as outras pessoas que elas consideram que são as normais e passam muito tempo observando esses comportamentos até que chega um ponto onde eles acham um meio termo no qual existe muitas vezes uma personificação, uma persona, né, que é incorporada, ou seja, um personagem que é criado para se comportar de determinada forma em determinados contextos. Só que com o tempo a pessoa começa a cansar, porque essa personificação ela acaba exaustando muito, ela gasta muito a nossa energia. Então, imagina se eu estivesse lá atuando, a atuação ela é um trabalho, né? E a gente finge que essa personificação, essa atuação no dia a dia é comum, é algo esperado, só que ao mesmo tempo isso custa muito para aquela pessoa que está tendo que fazer este esforço a mais simplesmente para se encaixar em uma determinada situação. Tem algumas teorias que chamam isso de masking, de camuflagem e por aí vai, mas a ideia geral é justamente essa colocar um personagem e simplesmente existir como se você fosse outra pessoa, como se você se comportasse diferente. Isso inclui coisas pequenas até coisas maiores, como por exemplo, eu posso ter uma personalidade completamente diferente quando eu estou fora de casa. Vamos falar aqui da Mariazinha. A Mariazinha, ela é uma pessoa super introvertida, ela não gosta muito de sair de casa, ela é muito quietinha na dela, mas aí quando ela está com outras pessoas, ela se personifica em uma pessoa extrovertida. E aí ela é considerada por todos ao redor dela como uma pessoa extremamente sociável, extrovertida, que gosta de festa, gosta de ânimo, que é a luz dos encontros. Esse ser a luz dos encontros faz com que Mariazinha se sinta completamente exausta depois dos encontros. Então a pessoa ela simplesmente gasta toda a energia que ela tem sendo alguém que ela não é. Da mesma forma, isso pode acontecer com coisas menores, como por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa e aí eu tenho essa coisa de ficar mexendo muito com as mãos e estar sempre meio que em movimento com as minhas mãos. Se eu estou em algum lugar onde eu não me sinta segura para isso, eu naturalmente vou ficar assim. E é assim que eu vou falar, e é assim que eu vou existir. Só que isso tem um custo, porque o movimento natural do meu corpo é movimentar as mãos. Por mais que eu tenha o gasto energético físico de movimentar as mãos, o meu gasto mental de ficar com as mãos para baixo e não mexê-las é muito maior. Eu ouço com muita frequência a perninha batendo, sabe? É muito comum as pessoas terem essa forma de regulação que o corpo tem. Só que ao mesmo tempo, daí as outras pessoas ao redor ficam, para de balançar a perna, para de balançar a perna, tá me incomodando. E aí a pessoa vai aprendendo a parar de balançar a perna. Mesmo, muitas vezes, em locais onde, teoricamente, estaria seguro para que é dentro de casa. Só que este parar, ele exige uma autorregulação de outra forma, e esta outra forma acaba sendo mental e causando essa exaustão. O primeiro sinal para você conseguir identificar se é isso que está acontecendo com você é perceber o cansaço extremo depois de determinadas interações sociais. Então, justamente você ter este cansaço extremo logo depois de uma interação social na qual você precisou se modular com muita força, é um ponto de que talvez essa modulação esteja causando este cansaço. O segundo grande sinal que a gente tem é a sensação constante de precisar ensaiar falas e comportamentos para interagir com os outros.
Uma coisa que eu fazia muito era pensar, tá, a pessoa vai me dar oi. E depois do oi eu falo o quê? Ah, eu falo tudo bem? Aí depois do tudo bem eu falo o quê? E aí eu ia construindo possíveis cenários. Isso ainda acontece de certa forma comigo e talvez aconteça com você também. Mas é justamente, às vezes, cria-se uma ideia de que eu preciso de um script para conversar com as pessoas, que eu não posso falar só o que vem na minha mente. Muito porque, normalmente, né, pessoas que se sentem assim, na infância, ou ficavam em silêncio ou falavam uma bola fora. Então, se você está no grupo de silêncio, normalmente as pessoas consideram o silêncio como algo constrangedor, algo que você não pode deixar que aconteça, você precisa preencher silêncio. E aí se torna muito exaustivo pensar sobre o que eu falo aqui nesse momento. Do outro lado, se você era aquela criança que vivia dando bola fora, você provavelmente já ouviu muito, né, de que você tem que cuidar o que você fala, que você não pode falar qualquer coisa, que você tem que pensar muito bem antes de falar, e isso acaba fazendo com que você se retraia e muitas vezes, né, deixe de falar coisas que eram importantes. Porque quando a gente é criança, é muito difícil fazer esse discernimento de, isso eu posso falar, isso eu não posso falar. Então, esse discernimento, ele tem que ser construído ao longo da vida, porque se isso não é construído de forma gradual e contínua, a gente acaba caindo para um dos dois lados. Ou eu não falo nada, ou eu falo coisas que não são adequadas. E aí, quando eu encontro estes dois mundos na vida adulta, eu tenho essa sensação de que eu preciso ensaiar o que eu vou falar. O terceiro sinal é de que você está sempre meio que imitando os outros. Então acontece bastante de as pessoas estarem existindo. Lembra que eu falei no início que a gente fica meio que observando o comportamento dos outros para olhar e imitar depois? É isso. E é como se fosse algo constante. Se a pessoa tá de braço cruzado, você meio que cruza o braço automaticamente. Ou se a pessoa dá uma risada muito alta, você ri mais alto. Ou se a pessoa meio que fala um pouquinho mais baixinho, você adequa ao seu tom de voz. Então é justamente essa adequação constante e principalmente no sentido de imitação, porque isso faz com que o seu cérebro tenha um gasto energético muito maior, porque pensa comigo, se eu vou falar oi para uma pessoa e eu só falo oi do meu jeitinho, eu tô falando oi do meu jeitinho, então eu não tô tendo um gasto energético, eu tô só dizendo oi, tudo bom? Que é o meu jeito de falar oi. Eu não falo um pouco assim, aqui eu tô performando, você entende? Mas basicamente isso. Agora, se eu tenho que pensar, bom, eu estou gravando um vídeo. Pessoas quando gravam vídeos têm que ser animadas. Pessoas quando gravam vídeos fazem XYZ. Vou olhar o youtuber XYZ. Vou fazer igual tal pessoa fez. Eu já vou ter todo um trabalho, né, mental, analítico, de recordação, recuperação dessas memórias, muitas vezes de entender esse funcionamento para entender o que tem ali e depois aí sim emitir um comportamento talvez semelhante, né, ou mais aproximado ali do que o comportamento que eu estou querendo imitar. Então, olha o tanto de construção e o tanto de outras coisas que exige quando eu faço essa imitação. Então, tem tudo isso também que a gente considera como um sinal pelo qual você está sempre exausto por conta dessa personificação que muitas pessoas fazem. Qual que é a diferença disso para a personalidade? Estas estratégias de adaptação, elas não são algo construído ao longo do tempo da sua vida e que estão intrínsecos em você. São coisas que você faz cotidianamente, que você está constantemente atualizando, que você está constantemente observando ao seu redor para atualizar e que nunca para, e que é um processo muito contínuo e muito desgastante. Então, a personalidade, ela é um processo que é de construção, sim, mas ele é muito mais natural. Quem eu sou, é difícil, né, falar quem sou eu, mas quem eu sou é uma construção da minha genética, do meu passado enquanto criança, do meu passado enquanto adolescente, do meu passado enquanto ontem, né? Então, toda a minha personalidade se constrói ao longo do tempo, mas dentro disso existe uma essência,
que são, no caso, os pilares, né, da nossa personalidade. Estas estratégias, essa personificação, ela muitas vezes não está associada à nossa personalidade, como eu disse antes, né, do exemplo da Mariazinha, ela, tipo assim, era outra pessoa na festa. Quando ela estava em casa, ela não seria daquela forma se não tivesse naquele contexto. E a diferença, já adiantando um pouco, é entre as adaptações contextuais e as adaptações personificadas, é basicamente a pergunta: você seria esta pessoa se você não precisasse que as pessoas gostassem de você? Você seria desse jeito que você está sendo se você não tivesse medo de desagradar os outros? Ou de ter alguma reação negativa? Muito provavelmente a resposta, se você se encaixa nesse quesito, é não, eu não seria assim. Se não fosse, se eu pudesse desagradar todo mundo, eu nem tinha saído de casa muitas vezes. É o que eu escuto de algumas pessoas. Então, é importante entender que essas estratégias constantes de adaptação, elas não são basicamente, eu sou assim a partir de agora. Não, você está se adaptando, você está se modulando. E uma estratégia não, uma modulação contextual, uma coisa que tipo, eu sou uma pessoa aqui gravando vídeo. Aí eu sou uma outra pessoa lá no trabalho, no consultório, aqui, né, sentada na cadeira. E eu sou uma outra pessoa lá com meu marido. Isso são questões contextuais. Porque eu não posso simplesmente chegar e falar um monte de palavrão igual eu falo com meu marido com um paciente. Mas é uma questão de contexto. Eu não mudo a minha essência, a minha. Eu, como um todo. Eu mudo alguns comportamentos específicos com um objetivo específico, e o objetivo específico não é só agradar aquela pessoa, é um objetivo de respeito, um objetivo de cordialidade, um objetivo de profissionalismo, um objetivo de questão técnica também. Então, eu tenho toda uma outra bagagem que faz com que eu module esse comportamento. Eu não estou apenas me adaptando e me tornando uma outra pessoa. Eu estou dentro dos meus limites essenciais, adaptando o meu comportamento para que aquela pessoa esteja confortável comigo dentro daquele contexto e eu também me sinta confortável comigo dentro daquele contexto. Mas isso são estratégias as quais não é que não gaste energia, mas ela gasta uma energia muito mais direcionada e objetiva. Essas estratégias, com o tempo, elas acabam pesando muito mais emocionalmente, porque para manter essa camuflagem exige esse esforço contínuo, esse gasto energético contínuo. E a modulação comportamental contextual, ela nem sempre vai ter esse gasto grande, muitas vezes ele é um gasto muito menor. Então, sempre que eu tenho essas estratégias como premissa, né, eu preciso ser outra pessoa para existir no mundo fora da minha casa, isso acaba fazendo com que eu tenha um peso emocional muito grande, até porque, se vocês pararem para pensar comigo aqui um pouquinho na lógica da coisa, se eu tenho que me mudar, é porque eu não presto, não sou o suficiente, não tenho valor, não, né, a crença que você quiser colocar aqui. Insira uma crença no final dessa frase. Mas é basicamente isso. Eu só me modulo, eu só tenho essas estratégias porque eu acredito nestas frases que eu falei antes. Mas se a gente parar para pensar, o problema nunca foi ser estranho. O grande problema é passar anos e anos da sua vida sem entender quem é você de verdade. Porque muitas vezes as pessoas chegam com 30, 40 anos aqui no consultório e não fazem ideia de quem são, porque passaram 30, 40 anos se modulando para se encaixar no mundo de determinada forma. E é essa modulação, este não conhecer a si, que faz com que muitas pessoas tenham o sofrimento e não o fato de serem diferentes lá no início. Quando a pessoa entende esse padrão, ela consegue, a partir dali, entender: então a Mariazinha, né, ela é introvertida. A partir do momento que ela entende: nossa, eu sou uma pessoa introvertida, então eu vou respeitar alguns limites. Eu não vou ir pra festa e ser a luz da festa, né? Não vou ser aquele sol que todo mundo fica feliz por ver. Eu vou ser a Mariazinha, que chega na festa, dá um zoizinho, conversa aqui, conversa ali, mas eu não preciso me transformar. E este respeito aos próprios limites é o que faz muitas pessoas pararem de ficar extremamente cansadas,
pararem de se fadigarem o tempo inteiro em relações sociais e pararem muitas vezes de ter relações sociais que não são saudáveis, né? Porque muitas vezes se submetem a relações as quais entendem que é necessário e ficam ali naquela situação por muito tempo, por não achar que vai conseguir outra coisa melhor, ou enfim, né, por achar que aquilo é o correto. E muitas vezes, quando a Mariazinha ali, ela entende que ela é introvertida e ela respeita este limite, ela para de se culpar. Ela para de dizer assim, nossa, eu não quero ir porque eu sou uma pessoa horrível e não sei o quê. Não, você só não quer ir, tá tudo certo. E aí a culpa, ela vai reduzindo pelo simples fato de se compreender, se entender e entender o seu padrão. Teve várias vezes já que eu ouvi frases como: eu achei que era o meu jeito, eu achei que eu era burro, eu achei que eu que não sabia lidar com pessoas, eu achei que eu que era errado da situação. E vários exemplos acabam surgindo disso. Mas existe uma diferença muito grande que tem que ficar muito pontuada também entre personalidade e padrão de funcionamento. Quem você é não necessariamente é como você funciona. E isso é o que mais pega assim em muita gente. Porque quem você é, a sua personalidade, a sua essência e tudo mais, mas o seu padrão de funcionamento muitas vezes é sobre o seu passado, sobre como as pessoas responderam a você. Eu gosto muito da metáfora do MM, né? Não sei se você já ouviu, mas a metáfora do MM é como se eu tivesse um potinho de MMs, e daí eu como um e digo, esse aqui tá bom. Aí eu como outro, esse aqui tá mais ou menos. Comi outro, nossa, esse aqui tava ruim. Aí eu como mais um, mas já hesitante, já não queria comer, tô comendo só porque tá aqui na minha frente. Aí comi mais um, nossa, foi horrível. Mas tá, me obrigaram a comer mais um, nossa, ó, esse aqui foi bom. Mas aí eu como mais um, esse foi mais ou menos de novo, eu já penso assim, ó, o próximo vai ser ruim e depois vai vir o horrível. Então eu nem vou mais comer. E é basicamente isso com as relações sociais de quem se sente diferente, de quem se sente estranho. Porque muitas vezes a pessoa, ela chega, ela tem as primeiras relações sociais ali, da família, né, muitas vezes, e é bom, é ok. Aí depois vai pro mundo, chega na escola, já não é tão legal. A escola normalmente estraga bastante das nossas percepções sociais. Aí chega na escola e não gosta da escola, não gosta das pessoas na escola. Foi horrível. Daí chega no vestibular, faculdade, nossa, péssimo, não quero mais falar com ninguém. E aí se torna uma pessoa completamente isolada do mundo. Porque teve tantas relações sociais que foram ruins, que é como se a pessoa tivesse pegado esse balde de MM e jogado fora. Porque por que eu vou comer o MM se eu sei que o próximo vai ser ruim? Só que ao mesmo tempo, você comeu bons. E você sabe que tem bons ali dentro. E você poderia estar procurando para achar os MMs bons. Mas não, você rejeita o pote. E é um movimento muito natural do ser humano fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente precisa sair do automático e se permitir viver coisas boas também. Porque toda vez que eu me isolo, que eu tiro o balde de MM da minha frente, eu me negligencio de todos os MMs bons que poderiam vir. E eu quero deixar claro também que esse vídeo não é para falar de diagnóstico, tanto que eu não falei nenhum diagnóstico ao longo disso aqui. Porque existem padrões de funcionamento que não se enquadram em transtornos, mas que causam sofrimento. Dito isso, porém, entretanto, contudo, quando tem sofrimento extremo, exaustão extrema, impacto contínuo, histórico contínuo, histórico, né? Enfim, histórico, vale investigar, tá? Não é esperado, não é saudável você ter um funcionamento que te incomode e te cause tanta dor. Bom, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram pra gente poder continuar conversando. Tchau, tchau! Tô exausta.